Bom, falando agora também do jogo do Flamengo ontem, o Flamengo saiu atrás do placar, viu o Altos do Piauí abrir o marcador com um gol de bicicleta, conseguiu a virada e saiu na frente nessa terceira fase de Copa do Brasil. É pouco para o Flamengo, considerando o peso desse adversário, Fábio Piperno? Como é que você viu essa estreia do Mengão na competição mata-mata? Como centenas de outras estreias e de outros jogos importantes, de times importantes contra times pequenos nessa história, nessa Copa do Brasil. É um torneio com outras peculiaridades, outros fatores que interferem. Por exemplo, eu já vi o Palmeiras ser eliminado pelo Asa. Aí, em 2015, contra esse mesmo Asa, o jogo em Londrina, Camponês, o Palmeiras vai fazer 12. Fez 1. Foi o primeiro gol que o Gabriel Jesus marcou com a camisa do Palmeiras, jogo duro, quer dizer. Então, sabe, não me surpreendeu. O Corinthians empatou com a Portuguesa, o Palmeiras, nossa, suou sangue para ganhar o jogo aí contra um outro time pequenininho também. Então, contra, enfim, Juazeirense, São Paulo. O São Paulo foi eliminado uma vez pelo Juventude Série C, em 2017. Acho até que era o São Paulo já do Rogério, né, Bruno? Era o Ricardo Gomes. Não, Ricardo Gomes, tem razão. E o Antônio 16. Carlos Zago lá no Juventude. 2016. O Zago lá no Juventude. Então, veja, São Paulo perdendo para o Juventude Série C. Então, olha, é um time pequeno jogando a partida da vida dele, o jogo de sobrevivência, o time que jogou contra o Palmeiras lá, Juazeirense, vendeu inclusive um patrocínio pontual na camisa para uma empresa de streaming que mandou release para todo mundo. Para eles foi uma curtição, tá aí fazendo a festa, né? Nunca teve uma mídia tão grande. No caso do Altos, só é uma coisa. Uma vez, por exemplo, eu me lembro do Menon, um belo texto dele, uma revista, uma revista que a ESPN tinha. E aí, Vampeta, ele escreveu um artigo sobre a cidade lá de Piripiri. Um dia, acho que o Palmeiras foi jogar lá contra o 4 de julho, e foi um acontecimento tão importante na cidade, um grandão jogando lá em Piripiri, que até a dona da boate lá, da boate de prestação de serviço noturno, ela comprou uma TV nova lá, porque aquele dia ia ser a noite de gala. São Paulo foi lá o ano passado, né? Então, mexe com a cidade, mexe com a economia local, com o clube. Então, assim, é uma outra relação anímica que esse time pequeno tem com a competição. Os jogos, às vezes, eles são surpreendentemente difíceis. Acho que o Flamengo passa no segundo jogo, tranquilo, mas ele quase ser surpreendido fora de casa por um time desse, não é pro Flamengo, Atlético, Palmeiras, todo mundo na Copa do Brasil, felizmente, está sujeito a isso, porque torna a competição muito mais bacana e imprevisível. Esse mesmo 4 de julho do Piauí ganhou do São Paulo no Piauí ano passado. Depois tomou 9 no Morumbi, mas lá foi 3-2. É o jogo da vida, basicamente, né? Da exposição para muitos jogadores, né? E esses times são pedras no sapato, mas também nada justifica, né? Ainda mais para elencos como o Flamengo, Palmeiras, precisa vencer e vencer bem, né? O Juazeirense é um time de Série D do Campeonato Brasileiro, que aliás nem venceu ainda na Série D, que brigou para não cair 0 a 0 com a no Campeonato Baiano. Foi? Esse ano, passou por empate. Então, assim, os times vão sofrendo dificuldades contra esses adversários, como disse, que chegam aí para jogos da vida, mas né, os grandes precisam aí fazer a sua parte, tem elenco para isso, condições. Mas o que é que tá faltando para esse Flamengo embalar? Assim, a gente vê alguns sinais de evolução no Campeonato Brasileiro, mas o que está faltando de fato para o rubro-negro embalar de vez na temporada, Mauro César Pereira? Eu acho que o time de ontem não era é um time totalmente figurado, né? Dos jogadores que atuaram na Libertadores quinta-feira, 2 começaram, o Bruno Henrique e o goleiro, que foi o Santos, né? Que ele faz esse revezamento aí do Santos com o Hugo, né? Nas Copas do Santos, no Campeonato Brasileiro, o Hugo, algo que eu pessoalmente não concordo muito com isso. Poderia até ser o inverso, né? Copa do Brasil, o Hugo, o Santos nos outros jogos, o goleiro foi contratado aparentemente para ser titular, mas está revezando com o goleiro que já estava no clube. E o Bruno Henrique ele deixou jogar, acho que para ganhar ritmo, né? Porque estava machucado, voltou contra a Católica, jogou pouco mais de 1 hora, 65 minutos, e ontem ele colocou o Bruno Henrique para jogar. Os demais todos eram jogadores que não começaram a partida anterior. Os 2 volantes, 2 jogadores da base, por exemplo. Depois entraram 2 jogadores da base, um lateral esquerdo, o Marcos Paulo, e o atacante pela direita ali, o Vitor Hugo, que tem 17 anos, nunca havia jogado no time principal. Então, o Ayrton Lucas estreou completamente fora de forma, mas
pôde estrear, né? Até o Rodrigo Caio foi nessa, sem condição de jogo ainda, mas foi até para uma reintegração ali, conviver com os colegas, se concentrar, viajar, né? Voltar a sentir como é o dia a dia dele como atleta depois de um longo período internado em um hospital, fazendo tratamento, fisioterapia, esse tipo de coisa. Então, assim, é um time bem desfigurado, né? Não dá para esperar que esse time replique aquilo que você espera do principal. Agora, achei o time muito preguiçoso, o time do Flamengo, depois tomou um gol muito bonito, né? Do Manuel, de bicicleta. Esse rapaz já tinha mandado uma bola no travessão no primeiro tempo. Nos raros ataques do Altos, o Altos foi perigoso e boas jogadas. O gol foi até uma falha do Bruno Henrique, né? A bola era do Santos, o Bruno Henrique resolveu cabecear, acabou dando uma assistência. Deu 2 assistências, né? Uma para o Manuel do Altos e a outra para o Pedro fazer o gol de empate. Quando tomou o gol, o Flamengo meio que acordou, virou o jogo até sem muita dificuldade. Atuação aquém, mas eu acho que não dá para traçar paralelo entre o que esse time vai fazer. A mesma coisa vale para o Palmeiras, para os outros, time todo desfigurado e um time mais próximo do titular, né? Que, como disse o Vitor Pereira na coletiva depois do jogo do Corinthians, definir um titular você não define, mas você tem uma espinha dorsal. No caso do time do Paulo Souza, alguns jogadores, isso é muito claro. Os goleiros a gente já sabe, um nas Copas, outro no campeonato. O lateral direito titular, todo mundo em condições. É o Mateuzinho, não é o Rodinei nem é o Isla. Ele se machucou, ele era o melhor. O Rodinei, ele pessoal achou até que foi o Rodinei que tinha tirado a bola de cabeça. Né, mas foi o Bruno Henrique. Pessoal, aí já é perseguição, né? Coitado do Rodinei. Mas o Bala ontem deu trabalho pro Rodinei. Quando o Bala colocava a bola na frente, o Rodinei sofria. Rodinei é aquilo, né? Já sabe. Então, a zaga, eu imagino que vai ser o Pablo, o Davi Luiz, né? E o Felipe Luiz na lateral esquerda, fazendo aquela saída com 3 ali, ficando um pouco mais preso. O Ayrton Lucas vai brigar para ganhar posição, mas não vai ser titular agora. O cara acabou de chegar, estava machucado. Quando isso acontecer, é provável até que ele inverta, que ele faça lateral esquerdo subir no corredor, o direito ele vai segurar um pouco mais, seja lá quem fosse o jogador. Talvez até adapte alguém ali na função. Aí não sei como é que ele está imaginando fazer isso. O Ayrton Lucas é um lateral para agredir, para jogar no corredor, atacando o tempo todo. Ao contrário do Felipe Luiz, que faz saída de bola, trabalha mais por dentro e tudo mais. Os volantes têm sido o João Gomes, titular absoluto, e o Thiago Maia. Com a volta dos zagueiros, o Arão pode brigar pela posição com o Thiago Maia. O João Gomes acho que ele não tira. O Everton Ribeiro voltou a ser titular. A Arrascaeta é titular, o Gabigol e o Bruno Henrique. Esses são os titulares. Agora, eventualmente, um está machucado, o outro está suspenso, o outro está desgastado, aí você vai trocando. Contra o Atlético Paranaense, ele mudou 4 jogadores. Quer dizer, não foi um time misto, foram 4 jogadores que ele mudou. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com frequência, mas já tem mais ou menos uma definição. Como o Palmeiras tem um time dele mais ou menos definido ali também, a gente sabe quem são os titulares com uma variação ou outra. Você tem o Atlético também, a gente sabe quais são os jogadores mais importantes, até para uma base do ano passado. E o próprio Corinthians menos, né? Que o Corinthians, aliás, de novo vou falar do Vitor Pereira, a entrevista dele foi muito boa. Ele até fala sobre a formação do elenco, né? Tem vários meias. A gente já falou aqui, pois né? Meia ofensivo. Como é que ele vai fazer? Aí ele vai ter que encontrar caminhos. Já chegou o Maicon, tem o Duqueiroz, ele vai tentando ajustar ali o time, mas a formação do elenco é torta. Quem formou o elenco não formou pensando num elenco de futebol. E sim, assim, jogadores midiáticos que têm nome, que passaram ou não pelo clube, e trazer os caras. Então, acho que aos poucos vai ficando mais claro quais são os jogadores prioritários para os jogos importantes. Então, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, é lógico que você vai com força máxima. Contra o Altos, não. De repente, contra o Atlético do Paraná, você é obrigado a poupar porque teve jogos difíceis. Libertadores, dependendo do adversário, você vai com força máxima ou não, né? Se o Flamengo ganhar do Talheres na quarta-feira em Córdoba, é possível que ele poupe jogadores contra a Católica e principalmente o Sport Cristal, que é fraquíssimo na última rodada, que são 2 jogos do Rio de Janeiro. É provável até que ele faça isso. Então, eu acho que o jogo de ontem ele não serve muito de referência porque foi um time bem diferente. Tinha um monte de moleque no banco também, vários garotos. Mas foi uma atuação meio preguiçosa, achei o time do Flamengo. Achei isso meio sacanagem com aquela torcida toda lá. Acho que vendo a paixão daquelas pessoas pelo clube, os caras tinham que entrar babando para ganhar o jogo, fazer uma grande exibição, ganhar o adversário, agradar... É o último colocado na Série D. Isso, né? Agradar aquelas pessoas. Na Série C, né? E ir embora para casa. Mas acabou que venceu, o pessoal ficou feliz da vida e tudo, não reclamaram nem nada, não ficaram de mimimi, mas poderia ser melhor. Acho que a atuação foi bem aquém mesmo, independentemente de serem jogadores reservas. Dos times da Copa do Brasil, dos favoritos, só quem não ganhou foi o Corinthians, que empatou com a Portuguesa. Todos ganharam. O Paulo Souza disse que já estava esperando dificuldade, né? Ele foi ali para a sala de coletiva após essa vitória do Mengão, disse que já estava esperando dificuldade e tal, que o Altos e esses clubes assim, né, inferiores em relação ao Flamengo chegam pro jogo da vida, né, o jogo da exposição, todo mundo quer aparecer contra o Flamengo, já esperava dificuldade. O Flamengo deveria ter vencido tranquilamente, sem a dificuldade esperada pelo Paulo Souza, Piperno?
O negócio deveria é o seguinte, eu gostaria também que o Palmeiras tivesse feito 8-0 no final de semana, mas nem sempre dá para fazer isso. Tem que combinar com o outro lado, né? Então, veja, é um Flamengo juntado ali na hora, né? Enfim, jogadores aí que não haviam jogado juntos e tal. Por conta de tudo isso, a dificuldade acaba se tornando um negócio normal. Não é assim, veja, futebol não é uma coisa cartesiana que você vai falar, olha, então eu vou juntar 8 caras bons. Tá sabendo que o jogo é contra o Flamengo ao vivo pro Brasil todo. Mas é lógico. Eu vi os comentários, se eles jogarem 50% na Série C... E não vão jogar. Não, e aí que tá, não estaria em último colocado. Mas não vão jogar. O Vampiro já falou do jogo com 13 na Copa do Brasil, que vocês foram pros pênaltis, aquele time do Corinthians foram pros pênaltis. Aqui no Pacaembu, cada vida, o jogo ao vivo deles. Um dia, faz uns 4, 5 anos, uma Copa do Brasil, o Corinthians jogou com o Brusque, não era esse Brusque que agora tá na Série B. O Brusque tava lá na Série D, nem se tinha calendário nacional. Foi 0-0 tempo normal, foi pros pênaltis. Eu lembro até de um zagueiro do Brusque chamado João Carlos, teve lá o match point, lá o último pênalti pra decidir. Não, lembra? Perdeu, ele, perdeu, o pênalti estou na trave, a bola acho que explodiu e tá voando até hoje lá. Foi no ano que o Corinthians foi até a final, né? Fez a final com o Cruzeiro. Foi exatamente. Foi a mesma temporada. Exatamente. Quase foi eliminado. Então, veja, é uma outra competição com assim, uma outra dinâmica, questão anímica é muito diferente. Então, esse negócio de esperar que o time vai passar o carro e tal, eu acho que é assim, excesso de otimismo de torcedor desavisado. O Flamengo agora tem o Tajeres pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 19 horas, a cobertura completa do microfone da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode falar, Não, deixar bem claro que alguns jogos da Copa do Brasil, né, que o time não está, por exemplo, na Juazeirense, ele não vai mandar o jogo de volta na Bahia pelo regulamento da CBF. Não, porque eu vi um monte de gente falando, pô, a Juazeirense vendeu o jogo para Londrina, a Portuguesa do Rio vendeu o jogo para Londrina, pelo regulamento, né? Sim. 10 mil pessoas. Em casa. Londrina, aliás, acho que é a cidade que mais recebeu o jogo comprado. E até o Palmeiras jogou um monte de vezes São Paulo. Os times de São Paulo, todos eles já passaram lá por Londrina. Mas cuidado ao falar de Londrina, que é a terra do nosso José Manuel de Barros, que defende sempre com unhas e dentes ali. Bela cidade. Nossa querida Londrina é uma bela cidade, né? E vai receber aí o jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Juazeirense. Esse é o bate-pronto aqui da Jovem Pan. Por favor, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. Tem muita gente aqui perguntando, cadê o Pilhado? Cadê o Pilhado? Volta amanhã. Pilhado volta amanhã. Foi desfilar com o Jorge Jesus no camarote. E amanhã ele vai estar de volta aqui para comandar todo esse debate no microfone da Jovem Pan.